porque aqui no Boa Noite Brasil é carinho pra família toda e pra você também, Marta, viu? Olha, tô ligando na sequência, eu vou convidar o Tchan pra ocupar o meu sofazinho, senta lá um pouquinho, Jacaré, senta lá, Jacaré. Vambora. Vai tomar uma aguinha ali também, senta ali todo mundo, faz favor. Ô Sheila, mas tá tudo bem mesmo, né? Tô muito preocupado com você, porque quando o amor ataca, é um perigo. O amor, ele manipula os homens e tira do homem a razão. Eu vou até... Mas deixa a gente feliz. Eu vou até brincar gente? um pouquinho com o meu convidado. É ou não é, meu amigo? O amor, quando ele chega, ele tira de nós, homens, a razão. Faz com que a gente levite, flutue, é ou não é verdade? O amor, ele castiga. O senhor já amou, doutor Enéas? Ama sempre? Sem dúvida. O senhor está apaixonado ultimamente? No momento, tá falando. Tá falando. Por favor, é o vermelho, por favor. Pode falar no vermelho do senhor mesmo, tem que funcionar. Pois não. O senhor tem amado ultimamente? Sempre. O amor faz parte da minha vida, sempre. O senhor está com alguma companheira atualmente? Não? Desculpa a pergunta particular, doutor. É porque eu falei no amor e tal, esses jovens aqui, né? Do nosso lado. Sem dúvida. Todo homem que se preza tem uma mulher do lado. Isso é verdade, Enéas. Tá apoiado. Nós convidamos o senhor, foi um pedido particular meu, a minha produção, para que trouxesse o senhor para inaugurar este quadro à noite aqui. E o De Cara com a Fera, ele é contundente. O senhor está preparado? Eu estou ao seu dispor. 10 perguntas. Eu não vou dizer 10 perguntas cabeludas, mas são 10 perguntas, doutor. Perguntas feitas pela mídia. São, eu diria assim, não cabeludas, são 10 perguntas barbudas, brincando mais uma vez com o meu convidado. Vamos enfrentar isso aí, não é? Estou ao seu dispor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? O senhor é muito simpático. Olha, pessoalmente, é verdade, é verdade. E eu vou daqui a pouco lançar um desafio ao senhor, vou lhe dar, não sei se é possível isso. Deixa eu olhar para a sua assessoria. Todos rindo, então é possível. Eu vou lhe dar 30 segundos para que o senhor fale sobre o senhor, 30 segundos. Para que o senhor fale sobre o senhor, convencendo uma mulher de que o senhor é o par ideal para ela. Eu sou o quê? O par ideal para ela. Isso é complicado. Em 30 segundos. Sabe por que 30? Isso é complicado. Porque só o senhor no Brasil é capaz disso. É ou não é verdade? Não é verdade? Uma mulher é complicado. Mais conciso impossível. Olha, Brasil, nós vamos ligar Campinas. Daqui a pouquinho eu vou estar em Brasília. Que coisa esse negócio da greve de pirueiros em Brasília, hein? Distrito Federal, antenas parabólicas, satélites. Está no ar o Boa Noite Brasil. Em 1 minuto de volta. Até já. Nós estamos de volta com o nosso Boa Noite Brasil, através de todas as emissoras da Rede Bandeirantes. São 88 espalhadas por todo esse Brasil. Estou recebendo Fafi Siqueira. Daqui a pouco eu converso com Fafi. Recebo o doutor Enéas Carneiro, deputado federal. Estou aqui com o grupo El Tchan, Tony Salles, Sheila Carvalho, Jacaré e Renatinho. Se a Sheila não trouxer para mim um presente, um tênis de Miami, eu rebento ela no meio. Ô, Que é isso? Gilberto, Oi. no sabadaço, ela vai estar com a gente. Ah, bom, então Ela já voltou de Miami. Acho bom entrar com um presente de Miami. Porque todo mundo que vai para Miami tem que trazer um presente, não é? Tem que vir, tem que vir. Claro. Estou recebendo então Tony Salles, Sheila Carvalho, Jacaré e Renatinho, os convidados dessa noite do nosso Boa Noite Brasil. Daqui a pouquinho eu vou contracenar com o doutor Enéas Carneiro, deputado federal. Ele vai participar do quadro De Cara com a Fera, vai enfrentar a máquina da mentira, um programa desenvolvido em Israel, programa israelense, usado inclusive pela Polícia Secreta de Israel. Daqui a pouquinho, valendo R$5.000 em dinheiro, dados pela Mega Invest, o dinheiro que já está aqui na minha mão. Nós estamos conversando agora com Mauro Nadivorni, mas esse seu nome é um nome... É o que, Mauro? Sobrenome é de Pode pôr lá em ascendência. cima para mim o microfone verde, por favor. O seu nome é o que, Mauro? Sobrenome é russo. É russo? Isto. Puxa vida. Quer dizer que você é o representante do detetor de mentiras aqui no Brasil? Exatamente. Como é que chama a empresa lá de Israel? A empresa em Israel se chama Nemesisco. Nemesisco. E você representa a Nemesisco aqui no Brasil? Aqui no Brasil, através da Truster Brasil. Da Trânsito do Brasil. Você é de Porto Alegre. Exatamente. Está comigo já há algum tempo e eu tive muito prazer em conhecer você. E você trouxe um upgrade ao programa com esse seu computador. Muito obrigado mais uma vez, Mauro. Vamos aplaudir? Isso. Muito bem. Doutor Enéas Carneiro, por favor.
eu gostaria que o auditório aplaudisse o deputado federal que recebeu mais votos na história do Brasil. Muito boa noite, doutor Enéas. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer também estar com o senhor. Eu tenho 10 perguntas. O senhor é que vai escolher um número de 1 a 10, de acordo com a sua vontade. E essas perguntas foram feitas de acordo com a crítica, de acordo com jornais, internet, enfim, revistas que contam ou falam do senhor, tá certo? Provavelmente bem mal. Quero lembrar também que as perguntas não expressam a opinião pessoal deste programa e nem deste apresentador. Então, eu começo dizendo ao senhor que temos aqui R$5.000 em dinheiro, que serão creditados agora em sua conta aí na frente da sua bancada, por favor. R$5.000. Para cada pergunta não aceita pela máquina, resposta, perdão. Para cada resposta não aceita pela máquina, eu subtraio da sua totalidade R$500. Tá certo? Agora, como ela vai subtrair, é o Mauro que vai responder, porque enfrentar essa fera eu não vou enfrentar. Você que enfrente, Mauro, porque o computador, de acordo com algumas respostas, ele dá insatisfatório, chega até a dar mentira realmente, tá certo? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez ao nobre deputado que isto é um jogo. Então nós vamos para o jogo. Valendo no De Cara com a Fera. Painel de perguntas, por favor. Doutor Enéas, pergunta de 1 a 10, o senhor escolhe a primeira. Qualquer um, a seu gosto. O senhor é que escolhe, o candidato é que escolhe. Número 1, pronto. Número 1. A pergunta número 1 para o senhor é esta. Em matéria do jornal O Globo, de 9 de outubro de 2002, a historiadora Marli Silva da Mota atribui os seus 1,5 milhão de votos mais ao tom indignado do discurso do que ao conteúdo. O senhor vive o que prega, doutor Enéas? Vivo o que prego, sem dúvida. Eu gosto da verdade e, na dependência da evolução do programa, o senhor verá que eu direi a verdade permanentemente. Máquina, ele disse a verdade? Doutor Enéas está bastante estressado. Sim, é natural. Claro. Submetido ao... Ele está estressado em que termos, hein? Ele está com os níveis de estresse bem acima de quando nós monitoramos ele para calibrarmos o programa. Ou seja, naquele momento nós zeramos o programa com todo o estresse e nervosismo que ele tinha até o início das perguntas. A partir desse momento, o programa começa a obter resultados que vêm acima dessa calibragem. Então, essa resposta dele, não necessariamente uma mentira, significa que ele continua se estressando bastante. Eu posso até ajudar o senhor. O senhor está estressado, Não, doutor eu posso Enéas? até ajudar. É natural que, tendo o temperamento simpático-tônico que eu tenho, estando taquicárdico como estou, é natural que um aparelho sensível a essas variações diga isso. Estresse é, em última análise, descarga adrenérgica. E é natural que tenha. Naturalmente. Agora o problema é só, eu estou dizendo absolutamente a verdade. Claro. Não tem dúvida. Mas, naturalmente, também o senhor perde R$500 porque a máquina não aceitou a sua resposta. Sim, tá certo. Mas veja, quando eu falo, mesmo para na televisão, em qualquer lugar, é meu modo de ser. Eu não vou mudar o meu modo de ser, porque estou no seu programa. E nem por causa de uma máquina de Israel, não, doutor de maneira Enéas? Aquela senhora que está do lado da nossa máquina da verdade, quem é? É advogada do partido. Tá certo. Senhora Ivete Maria Ribeiro. E ela estaria por que motivo? Porque nós não temos nenhum controle sobre a máquina. Sim. Eu quero que ela observe, pelo menos, mesmo sem conhecer o funcionamento, que ela veja o que está se passando com a máquina. O nome dela qual é? Doutora Ivete, foi permissão do seu produtor. Claro, doutora Ivete, a senhora é muito bem-vinda ao programa. Muito obrigado pela sua presença aí. Nos honre e nos presenteie, inclusive, a sua presença ao lado da máquina. E nos cacife, inclusive, para que a senhora fique aí vendo se funciona direitinho. Agora, se não funcionar, a senhora me avisa, tá certo? Mas eu peço permissão ao nobre convidado, ao nobre deputado. Relaxe, fique mais à vontade. Vamos abaixar esse batimento cardíaco, porque nós temos ali uma figura ilustre também, reconhecidamente pelo senhor, acho eu. Enquanto a gente bate nosso papo, a gente cai
abaixa a minha também, a adrenalina está alta com certeza. Nós estamos inaugurando em Campinas uma nova estação de televisão, um novo canal, aliás, um prédio novo, uma televisão de ponta, de tecnologia de ponta, e está lá conosco em Campinas o governador Geraldo Alckmin inaugurando também. E a repórter Cíntia Ávila está em Campinas. Vamos aplaudir a TV Campinas, que inaugura hoje suas novas instalações. Enquanto isso, eu fico aqui tentando abaixar também a minha batida cardíaca junto com o doutor Enéas, o deputado federal. Oi, Cíntia, boa noite. Boa noite, Gilberto Barros. Esse é o Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Várias autoridades estão presentes aqui na festa, inclusive o vice-presidente da República, José Alencar, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, está aqui ao meu lado. Boa noite, governador. Muito boa noite. Transmitir um abraço ao Gilberto Barros e cumprimentar a Bandeirantes, cumprimentar Campinas por esse belo prédio, novas instalações da televisão, da produtora, das rádios, e uma boa imprensa é a sociedade falando consigo própria. É uma demonstração de confiança no Brasil, São Paulo, Campinas, e empreendedores, bandeirantes, como João Carlos Saad. Nós devemos aqui cumprimentar e destacar a figura sempre querida do seu saudoso pai, o João Saad. Tá certo. Governador, prazer tê-lo aqui no programa. O senhor sabe que eu tenho dois dias de vida aqui no nosso Boa Noite Brasil. Estou recebendo a figura ilustre do deputado federal Enéas Carneiro, doutor Enéas Carneiro. Está aqui enfrentando a máquina da mentira ou da verdade e conversando nos bastidores com a minha produção. A gente nota que, para nós da Bandeirantes, é uma grande honra receber o governador em Campinas. O senhor mora aqui do lado da gente, a alguns metros daqui. O senhor se desloca para inaugurar uma estação de televisão do Grupo Bandeirantes aí na cidade de Campinas. Primeiro, muito obrigado em nome da família Saad, viu, governador? Gilberto Barros, e muito sucesso no seu novo programa. E os nossos cumprimentos ao doutor Enéas, que além de deputado federal, é um grande médico, um professor de cardiologia, uma autoridade na parte de eletrocardiografia. O senhor também é médico, né, governador? Eu sou um modesto anestesista lá do interior. Mas se colocarmos numa sala de cirurgia alguém sofrendo do coração, o senhor seria capaz de anestesiar ainda com correteza, e o doutor Enéas de aplicar o corretivo ao coração? Vocês seriam ainda capazes de desenvolver a profissão de vocês ou não dá mais? Ué, nós podemos montar uma clínica aí, doutor Enéas, doutor Geraldo, só falta um doente corajoso. Não olhe para mim, por favor, não olhe para mim, eu estou na minha perfeita saúde. Agora, governador, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor e a mesma rebater com o doutor Enéas. O senhor sabe que nós vamos falar rapidamente, eu vou tocar no assunto de segurança, porque foi preso o Batoré da FEBEM, e nós colocamos o Batoré num sistema prisional que não é o da FEBEM. O senhor concorda que a FEBEM está ultrapassada, obsoleta? O senhor está trabalhando para mudar isso, governador? Duas questões, Gilberto Barros. Primeiro, em relação à FEBEM, nós estamos trabalhando para recuperar, reeducar os nossos adolescentes. Uma boa notícia, fizemos um entendimento com a iniciativa privada, 2.000 adolescentes estão começando um curso de informática e daqui 120 dias saem da FEBEM com a carteira assinada. Sensacional. Emprego garantido. A iniciativa privada está ajudando, a rede McDonald's, 500 vagas. Então queremos que eles saiam da FEBEM de cabeça erguida, com qualificação profissional, com emprego e com trabalho. Agora, casos perigosos, como esse que você citou, do Batoré, e com mais de 18 anos de idade, aí não, aí é penitenciária. Quem tem 20 anos de idade e comete crime, não é para ir para a FEBEM. Aí vai cumprir a pena no sistema penitenciário. Eu já ligo a pergunta e já incremento ao senhor, depois eu rebato com o doutor Enéas. O senhor disse aqui na primeira instância, eu me lembro muito bem, que o Fernandinho ficaria 3 dias em São Paulo e não voltaria mais. Ele voltou, governador. O que nós podemos esperar do senhor agora numa atitude para que ele não fique aqui, porque não é o Fernandinho Beiramar, perdão, é definitivamente problema nosso.
Gilberto Barros, nós temos que agir com responsabilidade. Quando o governo federal nos solicitou no carnaval, no começo do ano, solicitou por 30 dias, numa emergência, para ajudar um estado vizinho, o Rio de Janeiro. Muito obrigado, governador de São Paulo. Geraldo Alckmin recebe os aplausos do auditório do nosso Boa Noite Brasil. Deputado Dr. Enéas Carneiro, o senhor como deputado federal tem ajudado lá São Paulo no quesito segurança? Tem feito alguma coisa lá? Não, senhor. Por quê, deputado? Porque não houve ainda oportunidade para isso. Eu estou numa comissão que é de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, inclusive, fui convidado pelo Dr. Moroni Torga, deputado, para compor essa comissão, mas já estava de Relações Exteriores. Indiquei um colega do grupo que está trabalhando junto com ele nessa comissão. Tá certo. Olha, nós temos outro problema acontecendo em Brasília. Peroeiros em Brasília fazendo greve de fome. Estou em Brasília, a Rede Band está em Brasília com o repórter Fábio Panunza. Alô, Fábio, amigo. Boa noite, Brasil. Alô, Brasília. Tudo bom? Tudo bom, Fábio? Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Olha só, o que acontece é o seguinte, esses são motoristas autônomos, são peroeiros de Goiânia, não são de Brasília. Goiânia tem 747 micro-ônibus ou vans e eles rodam todos regularizados pela prefeitura. Acontece que há 15 dias as regras mudaram e eles pararam de circular pelo centro da cidade, que era justamente o local onde a atividade era mais rendosa. Então vieram para Brasília, já estão aqui há aproximadamente uma semana e não conseguiram demover o governo local dessa nova regra do jogo, que segundo eles não existia antes, por isso resolveram a partir de hoje entrar em greve de fome. Eu vou conversar com Elias Vaz aqui, que é o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos e é também vereador em Goiânia. Aliás, vereador do partido do prefeito, não é isso? É, do Partido Verde. Me conta uma coisa, greve de fome até quando? Olha, nós estamos fazendo essa greve de fome até que se resolva o problema. Nós temos uma situação grave em Goiânia. Esse projeto é um projeto que atende apenas os interesses das empresas do transporte coletivo, que tem hoje um monopólio absoluto, né, da exploração desse serviço no centro expandido de Goiânia. Obviamente que isso não é interesse da população, que queria os micro-ônibus que transportavam pessoas apenas sentados, né, as pessoas pudessem ter, na verdade, o seu desejo de deslocamento, que é dos bairros periféricos ao centro, atendido. Isso foi, na verdade, tolhido, isso foi impedido através desse projeto, mantendo ali, na região metropolitana de Goiânia, apenas, no caso do centro expandido, apenas ao interesse das empresas do transporte coletivo. E esse projeto traz uma insustentabilidade completa do sistema, né? Ou seja, não há condições da gente continuar operando do ponto de vista financeiro, o que vai jogar na exclusão social quase 3.500 trabalhadores. Obviamente que no momento que o país discute a questão da fome zero, no momento que o país discute a questão da inclusão social, não é com um projeto, que aliás tem uma prefeitura administrada pelo Partido dos Trabalhadores, não é com um projeto como esse que a gente vai estar contribuindo para combater a fome, para combater a miséria nesse país. Então, Gilberto, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma situação. É o seguinte, em Goiânia, todos eles têm licença da prefeitura para circular. O que mudou agora é que eles não podem circular mais no centro, tem que se contentar com o movimento de passageiros nas zonas periféricas da cidade, que segundo eles não é rentável. Mas eles já têm um know-how anterior de greve de fome, inclusive, né? E a relação lá em Goiânia com o governo local é uma relação tão tensa quanto em qualquer grande capital do Brasil, onde, diferentemente de Goiânia, o transporte de passageiros não é regulamentado, né? O fato de serem regulamentados, no entanto, não implica que vocês não tenham brigas feias lá, inclusive brigas físicas mesmo, não é isso? Olha, para se ter uma ideia, faz 15 dias, onde nós tentamos circular pelo centro expandido, exatamente nas linhas que a gente já fazia há quase 4 anos, né? Não só os veículos foram apreendidos, como as pessoas foram apreendidas. Nós tivemos 32 pais de família presos, ficaram 3 dias presos, nós conseguimos liberá-los através da justiça, exatamente porque nenhum deles tinha nenhum antecedente criminal, né? Então eles estão respondendo, na verdade, um processo que podem pegar de 2 a 5 anos de prisão, simplesmente por estarem trabalhando. Quer dizer, esse é o tratamento que a Prefeitura de Goiânia, o Governo do Estado, tem dado a esses trabalhadores que estavam, inclusive, regulamentados, exatamente porque havia uma proibição de circular nesse centro expandido, o que, eu repito, inviabiliza do ponto de vista da sustentabilidade e também é contra a população. Nós chegamos a fazer uma pesquisa com quase 70%, quase 80% da população, dizendo que era contrário a esse projeto, chegamos a desafiar o poder público a fazer um plebiscito, e aí sim a gente vê o que a sociedade queria, né, e não atender interesse de empresas do transporte coletivo, atender o interesse, acima de tudo, dos usuários, que é quem devia estar sendo ouvido nessa história. Na última vez que fizeram greve, vocês passaram 13 dias sem comer.
Eu quero saber como é que vocês se prepararam para essa greve. O que vocês comeram hoje na hora do almoço, por exemplo? Certamente não foi alface e tomate. Olha, não, normalmente a gente teve uma greve de fome exatamente há 4 anos, né, onde nós tivemos de ficar 13 dias. Eu particularmente participei dessa greve e outros companheiros que estão participando também participaram nessa outra oportunidade. E nós conseguimos regularizar o transporte alternativo em Goiânia. Nós, infelizmente, tivemos que optar de novo por essa situação para ver se a gente sensibiliza, seja o Poder Público Federal, do ponto de vista de uma participação mais política, né, porque tem que respeitar a questão federativa, mas também tentando sensibilizar o Poder Público Estadual e Municipal. Mas agora me conta o que vocês comeram hoje no almoço, para começar a greve. Não, o almoço foi normal, não teve nenhum problema. Então não teve greve, Fábio? Vasco, Torresmo. Então não teve greve? Não, o almoço foi normal, né? Porque até porque a gente vai ter que enfrentar aí uma situação que a gente não sabe quantos dias pela frente, então a gente tem que estar acostumando, tá, com uma situação de não ter alimentação. Tá certo. Olha, agradecer Brasília, Fábio, sensacional. Eu só tenho um ponto de vista. Já eu pergunto do senhor, dos senhores também do nosso sofá. Se existe o pirueiro é porque existe a perua. Se existe a perua é porque existe o passageiro. Se existe o passageiro é porque o poder público não tem capacidade de catar o passageiro na rua. Passa o ônibus, o resto fica, a perua tem que existir. Eu sou a favor do pirueiro em todo o Brasil. Regulamentado com segurança. Fiscal não tem que ficar tomando perua que anda em condições, não. Fiscal tem que barrar carro e ônibus até o oficial se tiver sem condição de uso, dando segurança à população. O que o senhor acha dessa questão toda, doutora Ness? Regulamentando, eu estou com o senhor. Eu não gosto daquilo que é fora da lei. Mas em regulamentando, a sua exposição é muito clara. Se eles estão lá e se há passageiros para ele, é porque o poder... É igual a ONG. Por que as ONGs existem? Porque, lamentavelmente, o Estado não cumpre o seu papel. Senão não haveria lugar para a ONG. Meu nome não é mesmo. Continuemos? Ao seu gosto. Então vamos lá. Está no ar de novo, mais uma vez, de cara com a fera. Na primeira pergunta, o computador não aceitou. Doutor Enéas perdeu R$500. Acusou um estresse. Tudo zerado? Vai acusar estresse o tempo todo. Mas eu acho que então o senhor vai sair sim, vai ficar devendo aqui pro programa. Hein? Vamos ao painel de perguntas, por favor. O senhor escolhe o número. Em sequência mesmo. Na sequência, a pergunta número 2 é esta. No site Terra Notícias, de 4 de dezembro de 2002, há informação de que 4 candidatos a deputado denunciaram a cobrança de taxa para concorrer pelo PRONA às eleições. O PRONA cobra taxa de pré-candidato, doutor Enéas? Essa história já foi discutida em juízo. Eu digo para o senhor o seguinte: é rotina em partidos políticos ser cobrada uma taxa, independentemente de haver a eleição ou não. O nosso partido tinha por hábito vender cartilhas, material didático. Isso não era obrigatório. Tanto que houve candidatos que não pagaram nada, isso está em juízo. E tudo isso foi feito por culpa, né, de um cidadão dizendo que queria ser candidato, com a minha colega presente ali na plateia, a doutora Vani, que o senhor conhece, o Brasil conhece, presidente do nosso partido de São Paulo. E ela, com a sinceridade que a caracteriza, disse que queria que ele colaborasse. E a partir daí começou toda essa confusão que se tornou mefistofélica. Como se o fato de a gente vender um material didático para o candidato que queria, para o indivíduo que dizia que gostava de nós, como se isso fosse um crime de lesa pátria. Essa é a verdade dos fatos. Nós não pedimos que o Sheik nos desse dinheiro, que ele comprasse material, que nos ajudasse, uma vez que, sem aquela fonte, nós não tínhamos nenhuma fonte de recursos. Essa é a verdade. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade. R$4.500 permanece. Número 3, 4, 5 até 10, o senhor escolhe? O senhor me permite? Claro que eu permito. Eu queria falar com o gestor que coordena a máquina. Eu apenas falei mais devagar, só isso. Mas quem sabe? Só isso. Quem sabe não seja esse o truque. Se eu me irritar e falar como eu falo na televisão, a máquina vai dizer que eu estou estressado. Quando eu falo... Ô Mauro, ele disse agora a verdade ou você está aprontando com esse negócio aí? Não existe nenhuma relação com o volume. Com o volume de voz ser mais alto ou mais baixo. O que importa é o que está se passando com ele. Tá Tanto certo. que no momento que ele falou com relação a ser comum a cobrança dos partidos, apresentou mentira. Como isso foi apenas um pequeno, né, trecho de toda a conversa, a maior parte dela foi verdadeira, eu deixei como verdade. Nós sabemos disso. A advogada continua observando, a máquina continua
continua temperamental? Sim. Tá certo. Doutor Enéas, o senhor continua com R$ 4.500, segundo as regras do jogo. O senhor escolhe de 3 a 10. A terceira. Olha, é forte a terceira. O senhor pergunta o que o senhor quiser. A terceira é esta, doutor Enéas. Na edição de 21 de outubro de 2002 do New York Times, o jornalista Gustavo Krieger chama o senhor de neofascista. O senhor é neofascista, adepto ao regime político ditatorial imposto por Mussolini à Itália em 22 ou não? Bem devagar com a resposta. O jornalista entrevistou-me e ficou como só eu correr, preocupado com o tom firme com que eu respondo as questões. Eu gosto de ordem, gosto de disciplina, gosto de respeito. Não suporto desordem. Então, claro que se os trens andam no horário certo, eu gosto disso. Eu dou aula há 30 anos no Rio de Janeiro, nunca atrasei 1 minuto. Se isso é ser fascista, o critério é do jornalista, não é meu. Minha resposta. Ele disse a verdade, máquina? Ele disse a verdade? Continua com 4.000? Não? Esse é o nosso tom quando a pessoa não diz a verdade. Ele... Não significa que ele esteja mentindo, mas ele acabou dando uma resposta extremamente confusa. Os níveis de estresse dele subiram Lá bastante. vai de novo. E houve também um certo conflito cognitivo, o que apresenta como confusão. O senhor quer indagar alguma coisa ao Mauro? Pode indagar. Repito, depende do conceito. O senhor vai analisando aí, que estou dizendo. Depende do conceito que se dá à palavra. A palavra que ele usou, fascista. Se é gostar de ordem, se é gostar de disciplina, se é gostar de horário, aí a palavra vale. Mas eu quero crer que a palavra é muito mais pesada do que isso. Eu quero crer que ao cunhar alguém de fascista, pressupõe admitir que essa pessoa quer restringir por completo qualquer direito individual. E aí não, aí eu não posso aceitar. Não. Se quiser eu falo mais sobre o assunto para que o senhor possa avaliar tudo que eu penso. Entendeu? É uma questão de concepção do vocábulo. É uma questão de universo semântico, de quem usa e de quem está ouvindo a palavra. E aí, Estou Mauro? mentindo também? O que acontece é que a regra do programa faz com que ele perca sempre que ele não disser E agora também deu totalmente a confuso? verdade. Não, a explicação dele foi bem menos confusa, Sim. tanto que ela foi verdadeira a maior parte do tempo, Sim. só causou um estresse no final, Tá certo. que é o que ficou como resultado. Estresse não é mentira, mas como as regras do jogo exigem que eu tire R$500 do seu dinheiro, o senhor perde 500 pela primeira resposta. O meu desafio é que a máquina diga que eu estou mentindo. Sim. Só para isso que eu aceitei, tá? Perfeito. Por enquanto ela não disse. Mas se disser, eu direi. Se nós vamos brigar. Esse é o problema. Vamos, número de 4 a 10, doutor Enéas. O senhor vai em sequência. Na sequência, o número 4. A 4 mexe com a sua vida parlamentar. A pergunta 4 é esta. O senhor é da Comissão Especial da Reforma da Previdência? Não, senhor. Não? Fui posto, não tem nem... Deve ser suplente. Não, com certeza titular não. Titular não. Titular eu sou da Comissão de Relações Exteriores. Tá certo. Então a 4 está prejudicada. O senhor continua com R$4.000. O site da Câmara dos Deputados indica que o senhor é da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Pode ter sido modificação de ontem para hoje, porque havia uma solicitação do meu chefe de gabinete, dado o fato de que isso é o tema do dia, de que eu participasse. Mas eu não assinei... Espera um minutinho, deixa eu lembrar. Eu assinei um papel para trocar o colega, que era o suplente, Pois não. quer dizer, que era o titular, Sim. mas ainda não foi encaminhado. Sim. Eu me deixei na mesa do... Agora, antes de vir, eu estava em Brasília e vim para o seu programa. Bom, mas tomando como base, então, o site da Câmara dos Deputados, eu lhe farei a pergunta assim mesmo. Tudo bem. Como diz o site, membro da Comissão Especial da Reforma da Previdência, pelo relatório de frequência às reuniões por data do site da Câmara, o senhor compareceu a uma das 9 discussões sobre o assunto. Um momento, é injusto. Eu não era dessa comissão, eu era da outra. Eu acabei de lhe dizer, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Assim não vale. A Comissão de Reforma da Previdência, eu hoje deixei sobre a mesa do meu chefe de gabinete. Eu não poderia ter estado em nenhuma, é injusto. Veja se eu estou mentindo. Pois é isso que eu ia perguntar. Máquina, ele mentiu?
Não, nesse... Não, ele não mentiu, ele disse a verdade. Continua com R$4.000. Senão seria injusto. Agora, apenas argumentando com o nobre convidado, a sua frequência na Câmara tem sido satisfatória? Disse a sua produtora ou alguém da produção que eu dei 96,5%. Agora eu lhe digo o que se passa, apesar de não estar em jogo isso. Claro. Eu chego e sento lá atrás. Se eu estou já aqui, eu tenho uma razão especial para isso que pode ser discutida. E eu agradeço. Falando para o Brasil inteiro no seu programa. Eu fico lá atrás. Se o senhor perguntar se eu gosto do que vejo, e digo para os colegas e digo para o Brasil inteiro, eu não gosto de ver uma casa legislativa onde eu mesmo, de quando em quando, estou em pé, um colega está com o celular. Eu gostaria muito que fosse, como em tantos países do mundo, e mesmo no Brasil, como é no Senado, cada um no seu lugar sentado. Quem já viu TV Câmara sabe, o colega que está falando lá na frente dificilmente é ouvido. Então, na verdade, se o senhor quer saber, eu fico lá atrás e não me sinto muito bem com isso. Isso é a verdade, confirma a máquina. É ou não, essa não está valendo, mas não, quer que confirma? Quer que confirma? É verdade, máquina. É verdade, a máquina confirma. Como o senhor pediu, vamos então na sequência. Temos ainda R$4.000. A próxima pergunta é a pergunta de número 5. Pois é, sabe por quê? Porque a pergunta 5... A pergunta 5 vem depois do intervalo comercial. 1 minuto. Boa noite, Brasil. Não perca. Meu filho olha pra mim e diz que o meu tema é o da Xuxa. Eu concordo com ele, mas essa é gostosa, essa é gostosa. Maestro Gilberto Gouveia, Super Banda Carinho, a quem eu peço a salva de palmas da minha plateia. Parabéns, maestro, parabéns. Oi. Senhores telespectadores, minhas amigas de casa, vocês crianças, meus amigos homens, estamos recebendo hoje no De Cara com a Fera a figura ilustre do deputado federal, Dr. Enéas Carneiro, que muito gentilmente aceita o meu convite e vem confrontar-se com a máquina da mentira ou a máquina da verdade no De Cara com a Fera, que segue agora valendo R$4.000. A pergunta número 5 é esta. Matéria publicada na revista Veja de 16 de outubro de 2002 informa que o senhor é um entusiasta do sexo feminino e que, para aumentar o charme, toma alguns cuidados estéticos. Doutor Enéas, o senhor tinge a barba? Tinjo, pinto de preto há muito tempo, desde 37 anos de idade. Passo tinta, já disse em diversos programas, não é novidade. O senhor vai... Não tem nem que discutir se é mentira ou não, porque eu faço mesmo. Quebra a máquina. Quebra a máquina. A máquina diz que é verdade, veja no monitor, continua com R$4.000. O senhor... Peraí um minutinho. Agora, o pintar a barba não tem nada a ver com o resto da história aí. É porque eu já tenho um problema que é a calvície. Ser careca já é um problema. Então, mas hoje tem implante. Não, mas não dá certo isso, demora. E ficar com duas desgraças juntas é horrível. Então, ficar careca e cabelo branco, né? Então eu resolvi pintar faz muito tempo. Essa é verdade pura. Mas o senhor faz manicure? O senhor... Não, nada disso. Cabelos no cabeleireiro? Eu prefiro deixar minha vida particular. Disseram pra mim que isso era... O senhor já me pegou ali. Mas quem manda é o senhor? Então não se toca mais no assunto? Não, porque o senhor... Eu perguntei pra produtora antes. Já pensou pegar um indivíduo, um homem normal? O homem gosta do sexo oposto. É assim que eu vejo o homem normal. Sim. Então o senhor imagina chegar pro sujeito ao vivo e perguntar quantas mulheres o senhor já teve? Horrível isso, né? É uma coisa íntima. Entendeu? Eu jamais faria uma pergunta dessa. Não, mas eu tô dizendo. Entendeu? Então eu falei com a sua produtora, ela disse não. Sua vida particular, ninguém, entendeu? Tô respondendo, não tô mentindo nada. A gente toca nesse assunto, o senhor se estressa, a máquina tem razão, doutor Enéas. Mas olha, eu não perguntaria isso ao senhor, mas se o senhor quiser responder, eu também não é ou não é? Eu não ia achar ruim. Eu quero dizer pro senhor que isso não tem nada. Não tem nada a ver com a atividade parlamentar. Claro. Bom, o senhor quer a sequência, não é isso? Então a pergunta de número meia dúzia trata...
Pois é. Ela continua fora da vida parlamentar, porque a pergunta é essa, doutor. Segundo matéria publicada na Veja, no mesmo dia de 16 de outubro do ano passado, diz que a política o separou de sua última esposa. É verdade, tanto quanto se possa atribuir a uma causa específica uma separação. A minha última esposa, a doutora Adriana Lorandi, na ocasião Ferreira Carneiro, foi procuradora-geral da Justiça Militar no Brasil. Uma criatura extraordinária. Criatura porque eu tinha e tenho o maior afeto e respeito. E apesar de ter sido ela quem me propôs que me candidatasse a presidente da República em 89 e disse que eu tinha um dom dado por Deus que poderia sacudir a população, dizendo a verdade, apesar de tudo isso, o prosseguimento da luta a lide política, ainda mais tendo posses reduzidas, sou um homem de classe média, professor de medicina, isso tudo foi criando, foi transformando minha casa num diretório nacional de partido político. E ela realmente, eu tenho que dizer, pediu que eu desistisse após a eleição de 94, quando eu fui o terceiro mais votado do Brasil. E eu não atendi o seu pedido. Quer dizer, quero crer que foi essa a razão principal. Ninguém pode afirmar com segurança que é exatamente isso, mas tudo levou a crer que foi isso. E isso eu lamento, realmente foi uma separação, é verdade. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade. R$4.000. Agora vai o Xereta perguntar. O senhor continua tendo relações de amizade com a sua ex-esposa? É uma excelente amiga, extraordinária amiga. Ela está fazendo mestrado na Itália. É uma pessoa que eu consulto sempre pela lucidez, pela sensatez, pelo caráter, pela decência e por um conjunto de características humanas que eu prezo em qualquer semelhante meu. Muito bem. A pergunta que o senhor escolheu, a sequência é a 7. E a pergunta 7... Eu acho que estão querendo estressar o senhor, mas o senhor não vai deixar. Já estamos em casa, não é verdade? Mas são fontes escolhidas em revista, em sites, enfim. E como o senhor conhece bem também o assunto de televisão, eles querem cutucar. Então a pergunta 7 diz isso aqui, ó. A mesma revista informa em sua edição de 16 de outubro que o senhor casou-se 3 vezes. É difícil conviver com Enéas? A revista, como só eu correr, está mal informada. Foram 4 vezes, não 3. Só que, como de uma dessas relações não houve rebentos, não houve filhos, aparecem sempre 3. Para evitar qualquer deslize com a máquina, eu já disse que foram 4. Claro. Tá? Agora o senhor perguntou se é difícil ver comigo. Você tem que perguntar para as esposas, não para mim. Como é que eu vou responder pelas esposas? Claro. Nossa, o senhor se dá bem com o senhor, né, não é? Comigo mesmo, muito bem. Claro. Se eu não me desse bem comigo mesmo, eu viria ficar pensando em me matar. Eu não vivo pensando desse jeito aí. Máquina, ele disse a verdade, máquina? Não disse a verdade. Deu confusão, veja só, na resposta. Talvez, espera, eu explico por quê. Vamos lá. Bem por quê, no caso das separações. A vida íntima de uma pessoa, tudo bem. Calma, pondere, doutor. Me perdoe por isso. Não, é que das 3 primeiras vezes, eu fui o motor da separação. Quer dizer, eu propus. Da última vez, eu não propus. Da última vez, a minha ex-esposa disse-me, e disse de maneira assim, bem clara, pelo amor de Deus, a gente tem que separar. Então, isso é verdade. Tá certo. Mas como a confusão foi feita, eu tiro do senhor R$500. O senhor passa a ter agora R$3.500 em dinheiro. Não houve mentira. Não houve mentira. Ela está bem explícita. Só o que eu quero do início eu fiz. Confusão. Está ali explícito em cima. Porque eu na hora me esqueci que eu fui o motor. Tá certo. A pergunta número 8. Faltam apenas 3. É esta. O presidente Lula tem conseguido a simpatia de governantes do mundo inteiro com um discurso socialista. O senhor está gostando do governo Lula? Resposta não. Verdade ou mentira? Disse a verdade e eu dou uma cutucada e pergunto por quê. Uma segunda pergunta ou dentro da primeira aí? Não está valendo essa. Essa é Tudo só bem, mas pra... a máquina ligada redonda. Pois é. Na eleição presidencial... Ué, o senhor não quer que Tá eu diga a certo, verdade? olha lá, olha lá. Verdade em verde ali em cima, lá.
Desde 89 eu acompanho a trajetória de Sua Excelência, o atual Presidente da República. E em nenhum instante eu acreditei que as proposições que eram trazidas à tela fossem ser consubstanciadas na prática. Tanto que anulei meu voto na última eleição. Agora, quando entrevistado logo no início, eu disse aquilo que qualquer elemento que esteja em qualquer fatia do poder tem que dizer. É minha obrigação dar à Sua Excelência a oportunidade para que Sua Excelência mostre a que veio. Eu disse diversas vezes. Lamentavelmente, a postura assumida pelo governo, não vamos esquecer a pessoa particular do presidente, pelo conjunto, a postura assumida não tem me agradado. Eu vejo subserviência ao poder mundial. Eu vejo um governo do nosso país de joelhos no cenário internacional. Eu vejo o Banco Central caminhando para ser independente ou autônomo, usemos a palavra que quisermos. E, aliás, o nosso partido, aquele que eu dirijo no nível nacional, o PRONA, foi o único no Congresso que votou contra, o senhor está a par, aquela questão apresentada sobre o artigo 192 da Constituição, em que se abriu uma brecha perigosíssima, a meu ver, para a independência do Banco Central. Eu explico rapidamente para os telespectadores. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República. Basta eleger o presidente do Banco Central. Essa é uma das razões fundamentais. Por quê? Quer dizer, pelas quais eu não estou satisfeito com o governo de Sua Excelência o Presidente. Há outras, mas não é aqui o fórum para isso. Tá certo. Verdade ou não? Verdade? Tá lá? Não, estou lá. Verdade? Aqui está. A pergunta 9. A pergunta 9 é esta. Na matéria da mesma revista Veja, de 16 de outubro, o senhor afirma que houve uma vez um cidadão que lhe disse, ou que disse, aliás, o Enéas, com aquela barba, deve ter dificuldades para arranjar moças. O que é que o senhor achou disso? O mentecapto. O cidadão que escreveu isso pensa provavelmente com o cérebro de oligoqueto, eu traduzo, minhoca. Ele pensa que as mulheres olham apenas para a altura, músculos. Ele se esquece ou desconhece que as mulheres olham para tudo no homem. Olham para caráter, para inteligência, para preparo, muitas olham para dinheiro, olham para muita coisa. Então dizer que a minha barba me atrapalha, perdoe, é de uma imbecilidade proverbial, é minha opinião. Máquina, ele disse a verdade, máquina. Ele se estressou, ele disse a verdade, mas se estressou, é isso? Não, mas o estresse já discutiu. Mas é claro, eu considero como verdadeira a resposta. Pelo amor de Deus. Claro, verdade, continua com 3.500. Continua com 3.500. Houve o estresse do último momento em que o senhor chamou de mentecapto. Exatamente. É impossível fazer qualquer expressão acerca de um indivíduo falando de maneira calma. É impossível. Só que ele não tem vida emocional. É impossível, entendeu? Eu me ponho naquilo que digo. Aliás, talvez por causa disso é que os eleitores votam. Talvez por isso. O senhor se chateou com essa não, colocação? o comentário dele? Ou deixou pra lá depois? Não, é insignificante o que ele diz. A 10ª e última pergunta ao senhor é esta. Doutor Enéas Carneiro, o senhor acredita em Deus? Sim. Ele disse a verdade. O senhor quer argumentar? Quer que argumente? Por favor. Se o senhor me dá oportunidade, em dando oportunidade, eu sou disciplinado, por isso chamo de fascista. O universo... Veja, o senhor manda, eu obedeço. Não? Mas aqui, além de organizado, o programa é democrático. Muito obrigado. Por favor. A minha convicção sobre Deus vem de quê? Eu estudo desde 7, 8 anos de idade. E ao longo da vida estudei medicina, estudei ciências exatas, diplomei-me tanto em medicina quanto em matemática e física. E por minha conta estudei ciências humanas. Por minha conta, não tenho diploma em ciências humanas. Ao longo da vida estudando, eu admirei cada vez mais a criação. Eu não consigo entender um universo tão bem feito, no nível macrocósmico e microcósmico, sem que haja uma mente prodigiosa por trás. Eu, quando vejo uma gota d'água, ou uma folha de árvore, ou a beleza do olho humano, enfim, quando eu olho para a natureza, eu olho sempre com esse olhar de criança.
Eu espero morrer com esse olhar de admiração. E eu me curvo diante dessa coisa extraordinária, que para mim tem um nome, é Deus. Doutor Enéas Carneiro. Posso O falar senhor- sobre esse dinheiro que o senhor vai Pois entregar? é, o senhor acaba de receber Não, 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 R$3.500 em por dinheiro. Por favor, eu disse antes na produção e pediram que eu não dissesse antes. Para não... eu queria que o senhor, a empresa, fizesse doação disso a, por exemplo, câncer é um negócio terrível. Em criança, pior ainda, né? Que a criança está nos albores da vida. E é duro isso, né? Que o senhor faça, a empresa, faça doação para o Hospital de Câncer de Crianças. Pronto. Tá Por certo. favor. Tá, obrigado. Muito bem. Eu vou convidar então alguém do Hospital Darcy Vargas, que cuida do câncer infantil. Hospital Darcy Vargas, que é o nosso vizinho aqui, que cuida de crianças carentes também com câncer, que vem ao programa na próxima, ou amanhã, ou nessa semana, para receber R$3.500 em seu nome e em dinheiro também. Muito obrigado. Eu quero dizer ao Brasil que o Dr. Enéas Carneiro não mentiu em momento algum deste programa, apenas teve incompatibilidade com a máquina em momentos de estresse e que ganhou R$3.500 da Mega Invest, patrocinadora desse quadro. Dr. Enéas, muito me honrou em recebê-lo aqui no nosso Boa Noite Brasil. O senhor deve continuar no meu sofá, a meu convite. Muito obrigado, amigo de coração. Vamos aplaudir. Deputado Federal, Dr. Enéas Carneiro.